Olá pessoal, mais uma vez, junto com vocês, com aqui o nosso quadro, esse quadro abençoado, Tirando Dúvidas. Nossa pergunta de hoje, nossa dúvida bíblica, foi feita pela Carla Gama e é a seguinte: para onde vão as pessoas que morrem, tanto salvos quanto não salvos? A palavra de Deus nos explica isso, que existem as pessoas salvas e as não salvas. Então, baseado na palavra do Senhor, para onde vão essas pessoas? A pastora Donizete vai responder. Então, essa é uma grande curiosidade que as pessoas têm, né? Sempre essa pergunta é feita em estudo bíblico, em qualquer lugar que se comece a conversar a respeito da palavra de Deus, essa dúvida, essa pergunta sempre surge. E o que a palavra de Deus nos orienta, então? Nós podemos ler aqui Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19, eu não vou ler tudo, mas só para você conferir, do versículo 19 até o versículo 31. Que é a passagem do texto, o texto que Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, o rico e o mendigo. E vou ler para você então agora só o versículo 22, que diz assim, ó: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Versículos 22 e 23, de Lucas 16. Então, veja só, aqui nós já podemos entender que existe dois lugares, né? E a palavra de Deus nos orienta que esses dois lugares são chamados de estados intermediários. Como assim? O paraíso e o inferno. Porque o lugar dos mortos na Bíblia, ele é chamado como Sheol ou Hades. Sheol no hebraico e Hades no grego, que significa lugar dos mortos, região dos mortos. E que essa região dos mortos, então, nós podemos ver em Efésios capítulo 9, que é no interior da terra. Então, a região dos mortos se divide em dois lugares, paraíso e inferno, e que são separados por um grande abismo. Quando o rico morreu, ele foi para o inferno. Quando o mendigo Lázaro morreu, ele foi levado para o seio de Abraão, ou seja, para o paraíso. Abraão aqui está significando a presença do Pai. Então, ele foi levado para o paraíso, né? Então, existem esses dois lugares, e um não pode passar. Quem está no paraíso não pode nem vai querer passar para o lado do inferno, e quem está no inferno vai querer passar para o lado do paraíso, mas não pode. Então, a Bíblia chama esses dois lugares de lugares intermediários. Por quê? Porque no juízo final, no momento da ressurreição, para os salvos, a ressurreição, então, que vai ser no momento do arrebatamento, vai tirar os salvos do paraíso e levar para o céu. Então, esse é o lugar intermediário agora, o paraíso. Morreu um salvo hoje, para onde que vai? Para o paraíso. Morreu um não salvo hoje, para onde que vai? Para o inferno. E que no juízo final, então, quando chegar o momento da ressurreição, para prestar contas a Deus, os não salvos vão sair do inferno e se apresentar diante de Deus, para daí serem lançados eternamente no lago de fogo. Então, o paraíso é o lugar intermediário, né? Para aqueles que são salvos, que vão depois para o céu. O inferno é o lugar intermediário dos não salvos, daqueles que vão depois para o lago de fogo e para de lá nunca mais sair. Então, são esses dois lugares. Agora, nós temos que entender uma coisa. Esses dois lugares eram próximos, tanto que o rico enxergou o mendigo Lázaro lá no paraíso, e eram separados por um grande abismo. Mas hoje não é mais assim.
Porque no momento que o Senhor Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu e depois ressuscitou, fala em Efésios 4:8 que ele levou cativo o cativeiro. Então, os salvos iam também para o interior da terra, até o momento que o Senhor Jesus ressuscitou. Quando o Senhor Jesus, depois do seu sacrifício, ressuscitou, ele pegou os salvos e levou para baixo do trono de Deus. Então, o lugar intermediário hoje dos salvos, que é o mesmo paraíso, só que não está mais no interior da terra, está agora debaixo do trono de Deus. Então, existem esses dois lugares, só que com essa diferença. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, os salvos também iam para o interior da terra, né, nessa região dos mortos, chamado de Sheol e de Hades. Mas depois, quando o Senhor Jesus ressuscitou, então ele levou cativo o cativeiro. O que significa isso? Ele pegou os salvos que estavam lá, próximo à região do inferno, e levou todos para baixo do trono de Deus, aonde é o paraíso hoje. Então, para onde vai hoje uma pessoa que morre salva? Vai para o paraíso, que é debaixo do trono de Deus, ou seja, já é na região do céu, só que ainda não é o próprio céu, a própria, vamos dizer assim, a própria glória, o lugar eterno. É eterno no sentido de que de lá a pessoa não sai mais, mas ainda não é o lugar final, que é o céu, então é o paraíso, mas debaixo do trono de Deus. Morre um não salvo hoje. Para onde que a alma desse não salvo vai? Desce para a região dos mortos e está, infelizmente, no inferno. Para depois, então, no momento do juízo final, no momento da ressurreição, voltar ao corpo, ressuscitar, voltar ao corpo, se apresentar diante de Deus para o julgamento final e daí ser lançado no lago de fogo, de onde de lá não se sai mais. Então, são esses dois lugares que existem: paraíso e inferno, e depois céu e lago de fogo. Ok, né? Excelente pergunta. Graças a Deus, agradeço a todos que fazem pergunta aqui mais uma vez. Sem a participação de vocês aqui nesse quadro, não é possível a gente realizar. Se você tem alguma pergunta bíblica, tem o desejo de nos enviar, você pode colocar nos comentários ou você pode enviar no próprio Facebook. O Facebook e o símbolo do canal no YouTube são o mesmo. Uma estrela de Davi. Essa aqui. Clique aqui, você vai entrar e se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.